Eu imagino o Flamengo fazendo uma proposta para comprar o Luiz Henrique, seria por empréstimo, aquela opção, ou de repente o Flamengo pode chegar junto e comprar o jogador? É uma boa pergunta. Eu não sou dirigente, mas aí é a minha opinião. Se você quer comprar o Evander, eu prefiro muito mais fazer uma proposta de compra do Luiz Henrique. Eu acho que seria melhor. E aí você tenta o empréstimo do Evander. Seria a minha estratégia. Porque eu acho que o Luiz Henrique tem um grande potencial. Mais novo até que Evander. Mais novo, acho que seria um investimento melhor para o Flamengo. Mas até o momento o Flamengo não mudou a estratégia. Até o momento está por empréstimo. Agora, pode mudar? Pode, né? A gente está falando de uma diretoria do Flamengo que está vindo muito forte aí no mercado. Estranho seria o Fluminense comprar pagando um valor superior ao que ele mesmo vendeu. É estranho, né? Eu acho que isso aí seria loucura se o Fluminense fizesse isso. Até porque hoje o jogador está desvalorizado. Ele não está valorizado. Hoje ele não é titular no Real Betis. Ele saiu daqui extremamente valorizado. E aí eu acho que na época os valores realmente foram abaixo. Acho que o Fluminense poderia ter arrumado algo melhor. Mas não faz o menor sentido o Fluminense chegar lá, não acredito nisso, e oferecer mais daquilo que ele vendeu para o próprio Real Betis. Não faz o menor sentido isso. Não faz. Aí é tiro no pé. Você trouxe aqui o interesse do Flamengo no Evander, ex-jogador do Vasco, revelado em São Januário. E aí, Vene, o Vasco pode levar uma grana se tiver realmente fechado o negócio? Se acontecer do Evander vir para o Flamengo, o Vasco ganha algum percentual? Pode. Se o Flamengo comprar esse jogador junto ao Portland. Agora, se for empréstimo, não tem um mecanismo de solidariedade. Porque na FIFA, por exemplo, todo clube que revela um jogador, vou dar um exemplo. Quando o Lucas Paquetá ele foi vendido, passou de um país para o outro, o Flamengo ganhou uma boa grana em cima disso. Jean Lucas e o Evander, ele pode render uma boa grana ao Vasco se o Flamengo comprar esse jogador junto ao Portland. Mas a negociação está extremamente difícil. Eu acho mais fácil o Flamengo conseguir negociar com o time da MLS um empréstimo com opção de compra. Agora, vender vai ser um valor extremamente alto. Acho que esse valor não vale a pena no Evander. Inclusive o Marcos Braz, se eu não me engano, ele deu uma entrevista ao GE falando que o jogador é nível A, classe A, na visão do departamento de scout do Flamengo. Aí eu te pergunto, se o Evander é classe A, nível A, o De La Cruz é o quê? A ao quadrado? Porque, realmente, assim, a diferença é grande. Nada contra o Evander. O Evander está jogando nos Estados Unidos, né? Não é ali uma liga das mais fortes. Longe disso, passou pelo futebol dinamarquês também. Então, assim, eu gosto do Evander, até falei isso aqui, mas não considero o Evander nível A, classe A. Se fosse classe A, ele chegaria para ser titular no Flamengo. Ele não chegaria para ser titular hoje no Flamengo. O De La Cruz, para mim, é classe A. Aí sim. Aí sim é uma contratação de peso. Agora, o Evander, eu discordo do vice-presidente do Flamengo. Olha, o Flamengo está preparando ações de despedida para o Everton Ribeiro. A gente vai falar disso, o Vene também vai falar como é que está sendo essa preparação, essa ideia da diretoria, uma festa para o Everton Ribeiro. Lembrando que aqui a gente também vai atualizar as novelas, né, nessa virada de ano. Tem a novela Luiz Henrique, o Fla-Flu pelo Luiz Henrique. A gente tem novidade e vai contar para você. Antes, então, vou mostrar então o que o Flamengo está preparando. A despedida do Everton Ribeiro. A reportagem é da Alcilene Brito. O casamento entre Everton Ribeiro e Flamengo chegou ao fim, mas a história do jogador no clube continuará viva para os rubro-negros. E terá uma despedida digna de um ídolo. O meia se apresenta ao Bahia no domingo e volta para o Rio já na segunda, onde irá com a família ao Ninho do Urubu para dar adeus aos companheiros do Fla. Lá serão expostas as 11 taças conquistadas durante o período em que ele esteve no rubro-negro. Na segunda noite, após se despedir dos ex-companheiros, Everton Ribeiro seguirá para Münster, onde fará a pré-temporada com o Bahia. O tricolor de aço fará sua estreia no dia 17 de janeiro pelo Campeonato Baiano. Além disso, o jogador terá no Maracanã o último encontro com os flamenguistas. A partida será em fevereiro, já que em janeiro o rubro-negro fará os jogos fora do Rio. O meia provavelmente já terá feito alguns duelos pelo Bahia, contudo o clube já está ciente e deu ok para as homenagens que Everton terá. A data para a despedida ainda não foi divulgada, mas deverá ser entre os dias 3 e 4, onde está marcado o clássico diante do Vasco. E que Everton Ribeiro espera que seja ainda mais especial. E enquanto os outros jogadores seguem de férias e o mercado da bola segue agitado, Gabigol antecipou o retorno e divulgou uma foto já treinando. Após ter um ano que não foi tão bem e ofertas do Corinthians, o camisa 10 do Fla quer foco total no time e já prometeu que quer voltar a fazer história no clube nesse ano.
Uma vez Flamengo. Isso aí, acho que é uma justiça o Everton Ribeiro, a trajetória dele no Flamengo, todas... Poxa, o cara conquistou títulos pra caramba, são 7 anos de clube, merecia uma despedida, Vene? Merecia uma despedida, mas eu também acho o seguinte, se não tivesse a despedida, tudo bem. Eu acho que o Flamengo fez tudo por ele, eu acho que não tem essa obrigação de despedida, mas conseguiu viabilizar junto ao Everton Ribeiro e também junto ao Bahia, que será o novo clube dele, junto ao Grupo City. Não vejo nenhum problema fazer essa despedida, é um ato aí para um ídolo, num passado recente, chegou ao Flamengo em 2017, conquistou muita coisa com a camisa do Flamengo, não vejo o menor problema fazer isso. Também não vejo problema o Bahia liberar, vi alguns torcedores do Bahia reclamando nas redes sociais, falta de respeito, agora ele está vestindo a camisa do Bahia. Não vejo o menor problema em fazer isso. É bom pro Flamengo, é bom pro jogador, acho que é uma forma de gratidão, muita gente fala em gratidão a torcida no futebol. Se despedir, né? Exatamente. É muito querido pela torcida. Eu acho que é um jogador que merece sim ter a despedida, mas caso não tivesse, também não seria nenhum problema, porque ele continua jogando. No caso do Felipe Luiz, o Felipe Luiz encerrou a carreira, por isso que teve aquela despedida. E o Rodrigo Caio acabou pegando ali carona nessa despedida. Mas no caso do Everton Ribeiro, não vejo nenhum problema. Quem reclama disso está criando caso, a verdade é essa. Está querendo procurar pelo em ovo. É isso, é um jogador que merece sim algumas homenagens. Ele vai estar no CT na segunda-feira, vai tirar foto com as taças. E boa sorte ao Everton Ribeiro, repito o que eu falei aqui. Enquanto vestiu a camisa do Flamengo, ele justificou o alto investimento que o Flamengo fez por ele e agora vai ser feliz em outro clube. Mas a iniciativa, de certa forma, também não demonstra que ele está saindo numa boa para deixar claro que não tem nenhum tipo de rusga, de insatisfação do Everton Ribeiro ou do Flamengo. Não deixar claro, então, que ele está saindo pela porta da frente. Ficou aquela indefinição, né? A discussão de se era mais 1 ano de contrato ou 2, isso esbarrou na renovação dele. Mas a festa mostra que está saindo bem. Está saindo bem, está saindo pela porta da frente. Acho que não tem nenhum problema. Inclusive, acho que vai ser bom para todo mundo esse fim de ciclo no momento certo, na minha opinião. Repito o que eu falei aí anteriormente. Eu, se fosse diretor do Flamengo, eu nem daria mais 1 ano de contrato, mas o Flamengo ofereceu mais 1 ano, ele entendeu que para ele 1 ano de contrato é pouco, ele não quis aceitar. E é isso, eu acho que é um fim de ciclo no momento certo. Eu acho que ele sai definitivamente pela porta da frente, sem nenhum problema, sendo muito querido pelo torcedor rubro-negro, e espero que quando ele encontre o Flamengo aí no futuro, ele não faça gol. A verdade é essa, eu acho que o torcedor do Flamengo também vai torcer por isso. Mas, enfim, vai ser muito feliz, eu acho que é o fim de um ciclo na hora certa. Tanto o Flamengo quanto o Everton Ribeiro souberam pôr um ponto final no momento certo. Vamos mudar de assunto aqui, seguindo coisas relacionadas ao Flamengo. O goleiro Santos, que também está de saída, já saiu, já foi vendido por quanto? Como é que está essa história do Santos para o Fortaleza? Então, a gente já havia dito aqui que ele estava de saída, que a negociação estava certa, e eu havia prometido que quando eu pudesse falar, eu falaria os valores, que a fonte havia pedido e a fonte liberou, porque o contrato foi assinado, contrato de 3 anos, e o Flamengo vendeu esse jogador por $1 milhão. Valor fixo em $1 milhão, mais $300 mil em metas. E esse $1 milhão será pago da seguinte maneira: 500 mil à vista e os outros 500 mil durante a temporada de 2024. Então é um jogador que, teoricamente, sai muito desvalorizado do Flamengo, porque o Flamengo pagou muito alto para ter esse jogador, cerca de R$15 milhões. E agora está vendendo esse jogador aí em torno de R$5 milhões. Se a gente botar na cotação de hoje do dólar, então ele sai por um valor bem abaixo daquilo que o Flamengo pagou junto ao Atlético Paranaense para tê-lo. Mas é aquilo, não tem jeito. Eu acho que a vontade do jogador pesou muito. O jogador conversou com a diretoria do Flamengo. Ele quer jogar, ele quer jogar, opção no Flamengo. Viu com bons olhos uma ida para o Fortaleza. Acredito eu que não tenha se adaptado da maneira correta aqui no Rio de Janeiro. Isso faz parte. Todo mundo é ser humano, você não é obrigado a se adaptar ou nem vai se adaptar a todos os lugares que você se mudar. Eu acho que o Santos, ele merece ser feliz também, um jogador assim, fora das 4 linhas, sensacional, um cara super honesto, super batalhador. Não deu certo no Flamengo, a verdade é essa. Toda contratação não é certo que vai render dentro de campo. O Santos rendeu por um determinado momento, em 2022, em 2023 também não rendeu, não só ele, como vários outros jogadores, mas agora ele vai ser feliz no Fortaleza, assinando um contrato de 3 anos, e o Flamengo, repito, recebe $1 milhão por essa venda e pode receber mais $300 mil em metas estabelecidas. Boa sorte ao Santos, que brilhe no Fortaleza, um cara bacana, a gente já fez algumas entrevistas exclusivas com ele foi sempre muito generoso e muito educado. Boa sorte ao Santos. Tem mais de Flamengo, o interesse, vamos lá, Vene, o seu drone sobre Yuri César, que foi revelado, divisões de base do Flamengo,
Pode voltar? Conta pra gente. Então, vamos lá. Yuri César revelado pelas categorias de base do Flamengo, teve uma boa passagem pelo Fortaleza por empréstimo. Na época ele foi dirigido por Rogério Ceni, que gosta muito do futebol dele. Atualmente ele está no Al Ahly dos Emirados Árabes. E segundo o empresário dele, Ciro Almeida, o Flamengo tem interesse no empréstimo desse jogador. Inclusive, o empresário diz que conversa com o Bruno Spindel. O Marcos Braz, oficialmente, diz que não tem nada. Aí eu não sei se o Bruno Spindel não falou para o Marcos Braz, ou se o Marcos Braz está mentindo, ou se o empresário está mentindo. Eu, como jornalista, estou trazendo os dois lados da história. E é isso. O Ciro Almeida, que é o empresário do jogador, ele confirmou o interesse do Flamengo a ver se a negociação vai avançar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar falando sobre a história do Everton Ribeiro. Foi confirmada a saída do Everton Ribeiro, ele vai para o Bahia, mas Flamengo e Bahia entraram em acordo para que ele tenha uma despedida. Não vai ser um jogo de despedida, mas vai haver uma partida que é possivelmente contra o Vasco da Gama no Campeonato Carioca, em que ele vai ser ali saudado na frente da torcida, vai receber homenagens e tudo mais. Ele vai ao Ninho do Urubu receber homenagem, posar com fotos diante dos troféus que ele conquistou. 11 taças ele tem pelo Flamengo. Aí ele embarca para a Inglaterra com o elenco do Bahia, vai ter aquele intercâmbio, digamos assim, do Bahia, que hoje é administrado pelo Grupo City. Que maravilha, os caras vão para Manchester ter esse intercâmbio com o que é hoje o maior clube do futebol mundial. Para mim é o Real Madrid como clube, como instituição, mas vocês entenderam do hoje, do conceito do hoje. Volta ao Rio de Janeiro, jogo do Fla no Maracanã, provavelmente contra o Vasco, para receber o último carinho da torcida. Eu vou jogar para vocês, mas eu queria parabenizar os dois clubes, porque eu acho que, claro, seria talvez difícil se fosse o Flamengo, o Everton saindo do Flamengo e indo para um concorrente ali direto. Sai do Flamengo, vai para o Vasco, mas aí a torcida teria ficado brava e tal. Mas eu acho que a gente precisa aprender a ter esses respeitos com os ídolos, com as instituições. Eu acho que o Flamengo está de parabéns em fazer isso. Eu acho que o Bahia está de parabéns em aceitar e não entrar em nenhum. Não, mas veja bem, já está assinado com a gente. Acho legal e eu quero ouvir o Fábio Luciano, que certamente, ao longo da sua carreira, teve momentos em que ele se sentiu absolutamente respeitado, valorizado, mas certamente teve dia que ele deve ter colocado a cabeça no travesseiro e falado, podia ter sido diferente, o que o mercado teria oferecido. Às vezes não com ele próprio, às vezes com um colega, que ele sabe que prestou serviços a um time e sai meio pela porta dos fundos. Achei muito legal isso, Fábio, e você? Eu também achei muito bacana, assim. Eu acho que é justa, é merecida a homenagem, esse reconhecimento do Flamengo. E é um movimento que, para o atleta, tá de bom tamanho, assim, sabe? Essa exposição com as taças, né? O jogador agora vai ao clube, bate a última foto com as conquistas. Isso a gente aprendeu também, isso veio da Europa, a gente não tinha isso, né? Eu não me recordo, na minha época, por exemplo, a gente fazia esse movimento com um atleta que estava saindo. Mas eu acho que isso fica marcado para o atleta em especial, né? Você ter o último contato com os profissionais que trabalham no clube, com os atletas, com comissão técnica, com funcionários do clube que faziam parte do seu dia a dia e ter essa última imagem com todas as conquistas que você teve pelo clube. E também esse momento ao lado do torcedor rubro-negro, né? Que é esse jogo que o Flamengo ofereceu ao Everton de apresentá-lo ali para a torcida e ele receber esse carinho de uma torcida, de um torcedor que teve tantas alegrias também em momentos com o Everton vestindo a camisa do Flamengo. Então eu acho que é muito bacana, eu acho que está de bom tamanho, não dá para você pensar em algo muito diferente disso, porque o Everton ele não está encerrando a carreira, né? Ele está indo para um outro clube, então ele não poderia jogar um jogo de despedida, porque aí seria ruim para o Bahia, porque aí tem o risco de ter uma lesão, enfim, já tem um contrato com um novo clube, então essa possibilidade ela acaba sendo impossível. Mas esse último dia no clube, com os troféus que ele conquistou ao lado dos seus companheiros e esse último contato também no Maracanã com a torcida rubro-negra, eu acho que é uma homenagem justa, merecida e que para o atleta fica aquela sensação de que ele sai com o reconhecimento que o Everton merece. Bueno e Donan, quero ouvi-los também. Olha, boa tarde para você, Capita, prazer estar ao seu lado mais uma vez, prazer ao lado da incoerência aí, ao Donan, Felipe, fã de esporte. Olha, eu tenho uma tendência nesse programa a ser oposição e falar o contrário do que o comentarista anterior disse, né? Mas tá difícil aqui rebater o Capita aqui. Até porque ele tá perto de você, né? O movimento é próximo. E o Capita é grande. Não, jamais. O Capita, quando abre a asa ali, cara, trombar aqui é muito problema, né, tal. Então é o seguinte, cara, eu acho que isso é meio que um troféu de consolação pra mim.
sabe? Até porque vão ter taças ali, né? Mas no sentido bom ou ruim da palavra? Que Meio ruim, assim, porque, sabe, o Everton Ribeiro queria continuar no Flamengo, né? Então, pô... O Flamengo queria que ele continuasse. Queria... Por menos tempo. Com isso, o né? jeito do Flamengo, com as cláusulas mas aí do Flamengo e tal. direito, né? Então, de cada assim, um. sabe, dá uma impressão de que não era bem o que as partes queriam, entendeu? Eu sempre comparo muito com relacionamento, né? Relação, contrato de jogador com time de futebol, que é muita paixão, amor envolvido, né? Então, sabe, parece que você terminou o casamento, né? Você decidiram, o casal vai se separar. Aí você chega na hora do, vamos fazer o divórcio, né? Um acordo lá, chama um advogado pra fazer o divórcio. Aí dá aquela dor no coração, né? Você fala, pô, cara, tanta história, tantas alegrias, tínhamos filhos, não sei o quê. E aí você assina aqui, entendeu? Mas eu não acho que uma coisa meio... isso. Eles queriam ficar juntos. A comparação com o relacionamento que me veio à cabeça enquanto você falava é aquele casal que se ama e que um quer ter filho e o outro não. E isso acontece bastante. Eu acho que e aí faz eles parte. decidem se separar com amor. Não, eu acho que é isso. eu acho que já teve- Eles tinham ali um... Você foi perfeito agora. Você Cirúrgico. gostou? Eu não sei, mas Mas assim, por é exemplo, isso, eles se Flamengo não amam, tinha eles se obrigação respeitam, de ficar mas com um quer ela. mais é direito do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro podia eu acho querer que o ficar Everton com Ribeiro lado. tava querendo mais o Flamengo do que o Flamengo tava querendo o Everton Mas se ele Ribeiro. quisesse Então, é muito, uma ele relação ficava desigual. um ano. Sim. Então, Ele teve a escolha Você vê foi o dos Diego, dois. o Diego é um exemplo. O Ótimo. Diego é um cara que queria ficar no Flamengo e encerrar a carreira aí, a idade parecida. O Diego, ele aceita um contrato menor, diminuir o ele salário. aceita diminuir o salário. O Everton, ele tem um contrato maior no Bahia de duração. O Everton tem um salário maior do que ele ganhava no Flamengo. E tem então, um pós- os dois algo tinham que escolhas. Pode acontecer, Mas né? tudo Que é bem. justo de acontecer. Continue com a... Não, Gostei da metáfora do... Então, eu acho assim, sabe? Então eles vão lá, vai ser aquela a cena que não é pra inglês ver, é pro rubro-negro ver, né? Pra torcida ver, pra Mas é um imprensa ver. reconhecimento. É uma espécie de reconhecimento. Obrigado pelos serviços prestados, obrigado por ter permitido eu jogar no Flamengo e ganhar títulos, tal, não sei o quê. Só que não é, no fundo, não é o que nenhum deles queria, entendeu? Então, por isso que eu falo que parece um troféu de consolação. Você vai lá, é mais uma imagem, a foto, exposição e tal, uma mostra de que a relação terminou e ainda são amigos, né? Mas Como deveria aquela ser. paixão, aquele amor, aquele elo umbilical, não sei o que, isso se perdeu, né? E aí eu acho assim, que nenhuma relação tem um desgaste. O Flamengo olhou para o Everton Ribeiro, olha, você já não está dando conta do recado. Eu já tô com o olho para outras figuras, entendeu? Já tô interessado em outros nomes. Você, para mim, já não me satisfaz. E aí, então assim, o Everton Ribeiro, lógico que ele vai estar feliz no dia, vai se sentir emocionado, mas não era o que ele queria. Ele queria um contrato que ele ofereceu, que sugeriu e não foi aceito, e ele acabou indo pro Bahia. Mas faz parte. Então, mas por isso que eu acho assim, vai ficar só agora, né, assim, jogando confete, porque que coisa maravilhosa, que cena maravilhosa. O Fábio Santos, ainda jogador do Corinthians, fizeram pra ele aquela cena. Então, ele já tinha anunciado a aposentadoria e ele tava mal, né? Por exemplo, a eliminação contra o Fortaleza na Sul-Americana. Tanto que ele fala que vai parar. Vai depois parar, daquele tal, jogo. depois do jogo, tal, assim. Então, assim, ali já tinha uma relação meio de desgaste e aposentadoria. Fizeram ali uma homenagem justa, bacana. Foi um cara muito vitorioso no Corinthians e tal. Mas ainda foi em campo ali, sabe? Ainda como um jogador que a gente já tava sob contrato e tal. Essa do Everton Ribeiro, pra mim, assim, essa ligação com o Flamengo, esse jogo específico, ele que não vai jogar, né? Não é jogo, né, pra ele. É só uma apresentação, sabe? É troféu de consolação. Acho que eu não consigo achar outro. Eu gosto, acho que é uma homenagem que ele merece. Ele é um gigante no Flamengo, um cara que foi muito importante, formou aquele quarteto sensacional, histórico, com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Foi capitão. É um cara que sempre falou com a imprensa nos momentos ruins, tá? Ele era um cara que não corria, não. Ele tava lá. Desembarque,